amores, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é a Natália de Uma Roça no Meu Coração. Hoje nós vamos com mais Uma Roça no Meu Coração Responde, responder a pergunta da minha amiga Zildete Moura. Um grande abraço, Zildete. Admiro muito o trabalho da Zildete, que desde quando a gente começou lá em 2018, ela sempre foi muito solícita com a gente, né? Ela que sempre criou poideiras, patos, algumas galinhas para abate. E hoje ela me perguntou lá no Instagram qual seria uma raça mais resistente para pasto, né, para criação livre, já que ela tem uma chácara e um espaço para que as aves tenham uma maior qualidade de vida, mas que ela precisa de aves que também tenham um melhor rendimento, né? Eu acredito muito ainda na Label Rouge, como eu sempre falo para vocês. Algumas pessoas chamam de galinha do pescoço pelado vermelha. Então, alguns lugares têm nomes diferentes ou empresas diferentes, como a gente tem a Globo Aves, nós temos a Ave Pluma, ou nós temos outras empresas que têm o mesmo tipo de animal, para peso com pescoço pelado, porém com nome diferente. Tá? A gente sempre tem que observar as características e dentre elas escolher a melhor opção, tá bom? Que eu moro no Rio de Janeiro, aqui tem um nome, né? Todo mundo conhece como Label Rouge pescoço pelado. Né, e ela mora em Distrito Federal, pode ser que seja outro nome, ou você que está assistindo também possa ter alguma diferença. No mais, é muito mais fácil reconhecer pela plumagem e pescoço pelado, tá bom? Ela é altamente, tem uma conversão muito boa em peso, ela tem um crescimento de entre 4 meses, né, para abate, tendo uma boa alimentação em torno de 90 a 97 gramas de ração durante o período de alimentação dela. Ah, mas eu tenho que tratar somente com ração? Não, você pode tratar também com milho, mas eu quero dizer durante a fase de crescimento, né? De inicial, porque pintinhos, para a gente ter uma produção, ela tem que ter no mínimo 30 dias aí de ração inicial e depois aí passando para crescimento, que normalmente a gente depois que passa para crescimento começa a botar aí 40% de milho e 60% de ração. E depois a gente pode até substituir com 3 meses aí com milho só, para deixar a carne mais amarela, um sabor melhor, deixando ela pastar. Então fica muito mais gostoso e muito mais acessível. Se você também tiver um lugar com piquete, deixar essa ave comer o verde, ciscar, comer minhoca, né? Ter uma vida de galinha, como a gente fala. A Zildete lá também tem moringa oleífera, que é uma excelente fonte de proteína, é uma excelente fonte de alimentação, tem ora pronobis, então são coisas que com certeza ela já trabalha com isso, coloca para criação. Algumas pessoas não têm uma visão muito boa com o pescoço pelado aqui na minha região, porém, como né, acredito na região dela não tem esse problema, para mim a melhor opção. Segunda opção seria o caipirão vermelho. O caipirão vermelho muitas pessoas chamam de falsa ródia. Por que falsa ródia? Porque a ródia, as pessoas chamam assim qualquer galinha que seja vermelha. Né? Virou aquela fama, a galinha que eu quero, eu tenho uma ródia lá em casa. E ela não é a Roseland Red que a gente conhece, que é uma raça pura. Né? Pode ter base genética, alguma mistura lá atrás, porém não é a mesma ave, não é a mesma raça. A gente tem que ter cuidado com isso na hora de escolher, tá bom? Ela tem uma aptidão tão qual, né, de crescimento, porém não tem pescoço pelado. Então, se você quiser vender em locais que não tem essa fama de galinha pescoço pelado ser de granja, ou um preconceito, entre aspas, o caipirão vermelho, conhecido também por CPK, né, tem uma alta crescimento. Eu costumo trabalhar com elas aqui, mas como eu não abato, eu vendo elas vivas, então as pessoas têm mais aceitação, não sei porquê. Então, mas se você for criar no local que for vender abatido ou que as pessoas não tenham isso, seria também uma boa vantagem o Label Rouge. Uma coisa que eu sempre falo, quando a gente vai trabalhar com abate, tem que ter cuidado na hora da escolha. Porque, por exemplo, quando eu abati aqui, era muito ruim limpar galinhas escuras como a carijó, né? Então a carijó também cresce muito, tem até a Label Rouge de carijó, né? Pescoço pelado carijó. Tem a carijó pesadão, que é excelente peso,
porém para limpar fica muito ruim, principalmente se for com 3 a 4 meses, que ela está numa fase de muda de pena de crescimento. Então aonde que seria aqui a asinha, fica muitos tufinhos, né, presos assim na parte da asa, e aquilo ali mesmo que você limpe e esprema, não sai. Aí a carne fica branca e a pele assim com as coisinhas pretas parece sujeira. Então quando a gente vai entregar para o cliente, fica até feio, né? Se a pessoa não entender disso, como já aconteceu com o cliente meu, poxa, você não limpou a galinha direito. A gente explica antes, eu explicava antes de matar, porque eu já não gosto. E aí, às vezes, o cliente não tem essa aceitação, compra uma vez e não compra mais, tá? Mas, se for o caso, não achar, para peso ela é excelente, mas aí você vai ter que esperar de 4 a 5 meses ou dar uma observada aí, né, entre a plumagem, se não tá com muitos canhõezinhos, ou vai te dar um pouco mais de trabalho. Mas dentre essas 3 raças aí, Label Rouge, CPK, Caipira Pesadão, ou a Pedrez, que seria a nossa Carijó Pesadão, que ela já batia aqui com 3 e 4 meses, 4 para 5 meses, ela limpa, deu 3,7 kg. Ela já estava andando de perna aberta, já estava de bico aberto, principalmente nessa época de calor, né? Estamos em janeiro de 2022, né? O calor de dezembro até depois de março, elas sofrem bastante. E como eu tenho galinheiro aqui de 2 andares, eu tive que ter um manejo aqui, colocar as aves mais pesadas embaixo, para que elas não recebessem tanto calor e ficassem mais arejadas, tá bom? Então, voltando, se vocês forem criar em pasto, para mim hoje o Label Rouge é a melhor opção em ganho de peso, conversão alimentar e também acessível, é o mais barato para se comprar, tá bom? Um grande abraço para vocês, um abraço, Zudete, espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.